Por isso Paulo veio pregando o evangelho, que para ele não importava se ele estivesse na abundância ou na escassez. Para Paulo não importava se ele era rico ou pobre, se ele fosse reconhecido ou não reconhecido, porque Paulo já tinha um reconhecimento. Ele conhecia o autor da vida e sabia que era reconhecido por ele como servo do Senhor. Quando nós cristãos aprendermos a carregar a marca de Cristo em nossa vida, sem se preocupar com o amanhã, tu pode ter certeza que o teu amanhã vai ser um amanhã de vitória. Para você herdar salvação, não é pelo tamanho da prosperidade que você conseguir. Lembre-se disso. O Senhor Jesus vai tirar uma igreja de dentro da igreja atual. E essa igreja que ele vem buscar é a igreja que o mundo não conhece. É o coração que muitos líderes não têm. A igreja que Jesus vai buscar na terra é a igreja que não aparece na mídia. É a igreja que não tem voz diante dos grandes poderosos da terra. A igreja que vai sobrar para o Senhor Jesus buscar é a igreja que não consegue aparecer. É o membro que não consegue ser visto, mas anda no temor, mas anda na obediência, tem aliança com o seu Deus acima de tudo. É essa igreja que o Senhor Jesus ele vai buscar na terra. É as ovelhas que ele vai encontrar em comunhão, em temor. É aquela pessoa que obedece o ensinamento do evangelho. Aquela pessoa que não está preocupada em nenhum momento em aparecer. Ela só tem uma preocupação: servir a Deus, andar no temor, andar na obediência. Em que momento da história do evangelho Jesus quis aparecer como grande pregador? Os irmãos dele falaram para ele: se você quer ser conhecido e reconhecido, você tem que ir lá na festa e você tem que realizar os milagres. Sabe o que Jesus diz? Ainda não é chegado o meu tempo. Jesus não tem pressa em aparecer, não tem pressa em aparecer. Se Jesus quer te levar a ser reconhecido no mundo, você vai ser no tempo dele. O que vai acontecer na minha e na tua vida, se nós fizermos do nosso jeito para aparecer, não vai ser a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para a tua vida é que você seja servo, que você ande no temor, que você ande na obediência a esse Deus, que você reconheça Jesus como o único Senhor da tua vida, que você reconheça que você é servo, que eu reconheça que eu sou servo, para eu um dia querer alcançar a misericórdia de Deus. Eu tenho que reconhecer a minha posição de servo. Eu tenho que reconhecer que eu não sou nada mais do que um servo, eu sou apenas servo de Cristo. Se eu quiser alcançar a misericórdia de Deus na minha vida, eu tenho que me tornar um prisioneiro em Cristo Jesus. Eu tenho que me tornar escravo em Cristo Jesus, como Paulo foi. As igrejas desprezavam tanto a Paulo que não mandava nem o alimento para ele. A igreja de Tito é que mandou um alimento para Paulo, e ele levou algum tempo se alimentando do que a igreja de Tito mandou para ele. As outras igrejas desprezavam a Paulo, não queriam ouvir Paulo ensinando no seu altar, porque os líderes das outras igrejas, eles pensavam diferente de Paulo. Não se preocupe com a sua posição. Se você quer ser servo em Cristo, se preocupe em servir. A misericórdia desse Deus é grandiosa. Entenda que uma igreja gloriosa não é a igreja que constrói império de milhões. A igreja gloriosa em Cristo Jesus é aquela igreja que muitas das vezes não consegue aparecer, mas anda no temor e no tremor, que anda na obediência. É aquela igreja que é obediente até a morte. É aquele membro que é fiel até a morte, e ele vai receber a coroa da vida. A igreja que vai aparecer em Cristo Jesus não é a igreja poderosa, não são os poderosos, mas são
aquelas pessoas que vão continuar em Cristo Jesus, independente da sua condição ou situação. Essa é a igreja que vai aparecer para a glória de Deus, porque a igreja que vai ser levada não é a igreja que aparece, é a igreja que o mundo não conhece. Não é o cantor famoso que o mundo conhece, é o cantor que o mundo não conhece, é o pregador que o mundo não conhece, é o membro que a igreja não consegue ver, é aquele que tem um coração puro, só está ali porque tem um coração puro. Não esqueça que a palavra diz que para nós alcançar a vida, nós temos que ter mão limpa, coração puro, não ser vaidoso e aprender a amar. Não fica triste porque você não apareceu, não fica triste porque você não foi visto, porque você não foi reconhecido. Se alegre em permanecer em Cristo Jesus, e você vai ver que a misericórdia desse Deus é maior do que o mundo pode imaginar. Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazeis e guardais, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Antes os fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com um dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alongam as suas filactérias, alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Alguém sobre a terra chamai vosso Pai, porque um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guia, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. O que Jesus ensina aqui é uma igreja o contrário do que o mundo pensa, ou não é? Não confunda a glória dos homens com a glória de Deus. Na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus, os hipócritas, pastores que usurpam da glória de Deus para si mesma, para se vangloriarem, pastores que mandam todos fazer, mas eles mesmos não fazem nada. Eles não têm coragem de carregar o fardo de Cristo e a cruz de Cristo e bota nos ombros da igreja para a igreja carregar. A preocupação deles é sentar na primeira cadeira, é estar no lugar de honra. Os poderosos do evangelho que sentam na cadeira de Moisés, que usurpam a glória de Deus para eles, Jesus considera escribas e fariseus hipócritas. São como sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas por dentro são cheios de hipocrisia, cheios de imundície. Veja que o Senhor Jesus deixa claro: aquele que quiser ser o maior dentre vós, que seja o servo de vocês. A igreja de Cristo vai se tornando tão perdida no temor e na comunhão com Cristo, que se um pastor limpar o chão da igreja, ele é visto como um Zé Ninguém. Se um pastor for visto fazendo uma obra, uma reforma na igreja, aos olhos dos supostos cristãos, ele é um Zé Ninguém, ele é um nada. Porque o pastor, para ser reconhecido no mundo evangélico, entre aspas, ele tem que botar o pé para fora do carro e o sapato dele tem, a ponta do sapato tem que brilhar. Ele tem que andar com o anel de 20, 30 mil no dedo, o relógio de 100 mil. O pastor que é reconhecido como homem de Deus, entre aspas, o carro dele tem que ser de 1 milhão. É aquele membro que está escondido, que a igreja não enxerga, que limpa o chão da igreja.
Não esqueça que é aquele membro que Jesus vai buscar. Não pense que aquele poderoso, entre aspas, é servo de Cristo, porque o sapato dele brilha quando ele tira o pé de dentro do carro. Se eu quero ser maior, eu tenho que ser o quê? O servo, na visão de Cristo. Olha a visão do servo. Pastor, mas o que as pessoas vão pensar de mim se ela chegar e eu estiver limpando o chão da igreja? Eu falei, cara, fala o seguinte: não precisa limpar o chão da igreja não, vai limpar o chão da tua casa. Eu lembrei que o senhor não tem casa não. Ah, me desculpe, porque o senhor não tem casa não. Não é brincadeira, cara. É uma falta de respeito com a obra de Deus. Um pastor que não pode limpar o chão da igreja, mas o membro, coitadinho, que ele oprime como dizimista, que ele bota ali debaixo do pé dele em tudo, é quem tem que limpar o chão da igreja. É desse tipo de hipócrita que Deus está falando, que Jesus estava falando. É desse tipo de hipocrisia que o Senhor Jesus está falando e descrevendo em esse Mateus 23. O pastor que, para ser reconhecido, ele não pode pegar numa vassoura para limpar o chão da igreja que ele pisa. Mas o membro, aquele que é um dizimista fiel, que ganha um salário mínimo, é quem limpa o chão da igreja, é quem limpa o banheiro que ele mesmo faz o número 2. É disso que Jesus está falando. Não que nós, servos, não possa fazer isso. Limpar o chão da igreja é uma honra para quem entende, é uma dignidade. Mas eu estou falando aqui do que Jesus está descrevendo como servos que não tem temor, que não tem obediência, que não tem reverência à palavra de Deus. O cara se torna pastor, bota uma gravatinha, sapato no pé, e agora é Deus, se propaga Deus diante da igreja, assume o lugar de Cristo e ponto. O membro é que tem que limpar chão, o membro é que tem que fazer a reforma, e o cara se propaga Deus. É esse tipo de mau caráter que conduz a igreja chamada de igreja de Cristo.